Tá todo mundo comigo? Sim? Firmes, fortes, até o final. Tá só começando, pessoal. É o primeiro dia só. Segundo dia, né? Teoricamente, mas é o primeiro dia que estamos aqui. Então, temos muito mais para aprender e para aproveitar desse momento. É uma leitura um pouco extensa agora que nós faremos na segunda parte. Eu quero que os irmãos acompanhem comigo, então, do versículo 14 ao 47. Eu sei que todo mundo já leu, todo mundo já releu esse capítulo. Não vai valer. Mas ganhou ponto, não vou ser criativo. Mas é isso. Vai ser muito bom para todo mundo ler de novo, né? Sempre é muito bom ler de novo. Então, acompanhe comigo a leitura então do versículo 14 de Atos, capítulo 2, até o versículo 47. Diz assim: Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai às minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão, vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo da terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a essas palavras de Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós os matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, o qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele, diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida e encher-me-ás de alegria na sua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrada dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Para a remissão dos vossos pecados receberei o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E cada alma havia
temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam, unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Que Deus nos abençoe na leitura dessa palavra e na sua exposição. Irmãos, estudando Atos 2, assim como eu expliquei para os irmãos no começo, a gente poderia fazer um retiro só sobre Atos 2, porque o conteúdo é riquíssimo. O texto bíblico é riquíssimo. Tenho certeza que, apesar de um pouco longo, tudo isso que a gente tem feito aqui, há muito mais para aprender. Eu tive que tirar pelo menos metade daquilo que eu pude estudar. Então há muito o que aprender em Atos capítulo 2. Seu conteúdo, aquilo que Pedro vai dizer à multidão, atraída pelo som das vozes, a transformação de quase 3.000 pessoas em Jerusalém e a forma como a igreja de Jerusalém reagiu diante do poder de Deus é muito impressionante. Olhar para as maravilhas de Deus em seu povo, agindo no seu povo, deve nos maravilhar. E então, nós vamos passar para a pregação de Pedro. Pedro, então, é perguntado por aquelas pessoas, o que é que está acontecendo? Nós estamos ouvindo as pessoas falarem nas nossas línguas, mas o que isso significa? O sermão de Pedro, então, vai marcar o início do testemunho da igreja cumprindo a grande comissão. Nele, Pedro vai anunciar ao mundo e a todos que estão reunidos ali que Jesus é o Senhor que foi crucificado e ressuscitou. A mensagem será iniciada aqui, mas veremos no livro de Atos que ela foi se espalhando ao redor do mundo. O autor do nosso livro, aqui, o Richard Albert Moller Jr., vai destacar 3 elementos que compunham esse sermão. São esses 3. Passa para mim, Júlio, fazendo um favor. Mais um. São 3. O homem, o método e a mensagem. Essas são as 3, ou os 3 elementos que compõem esse sermão. Em primeiro lugar, o homem que prega esse sermão. Esse sermão, irmãos, é o primeiro pregado na era cristã e é um dos mais notáveis. É interessante nos atentarmos em quem estava falando naquele dia. O apóstolo Pedro. Ao se levantarem questionamentos sobre o que estava acontecendo, o que significava aquele movimento, Pedro, juntamente com os 11 apóstolos, dão um passo à frente e explicam o fenômeno para o povo que se ajuntou ali. De primeira, nós podemos não nos espantar, ou não ver nada de impressionante com o fato de Pedro falar àquela multidão. Porque Pedro andou com Jesus. Pedro testemunhou dos milagres de Jesus. Ele podia facilmente explicar tudo o que estava acontecendo. Ele viu Jesus morrer, viu Jesus ressuscitar, viu Jesus ser elevado aos céus. E, neste momento, estar cheio do Espírito de Deus o capacitava para dizer as coisas sobre Deus. Mas, se nós considerarmos quem era Pedro, o que ele tinha feito é espantoso, apenas o fato de ele estar ali em Pentecostes. E também o fato de ele estar pregando. Como eu já mencionei, e como nós já vimos também no último estudo, Pedro negou Jesus diante do povo que estava olhando seu julgamento. Sua presença em Pentecostes atesta a disposição de Cristo perdoar o pior dos pecadores. Vamos lembrar por um momento, poucas semanas antes, Pedro tinha virado as costas ao Senhor. Jesus sabia que isso aconteceria. Lá em Lucas 22:34, Jesus vai falar, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Pedro, depois de ter negado Jesus, se abateu profundamente, reconheceu o seu pecado, a sua falha diante do Senhor, onde mais tarde João vai
falar, vai mostrar para nós esse fato em João 21, começa no versículo 15, onde ele diz 3 vezes ao Senhor Jesus que o amava. Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Pedro foi alcançado pela graça do Senhor Jesus no dia em que se arrependeu. Sua ousadia no dia de Pentecostes só pode ser atribuída à ação do Espírito Santo no apóstolo, atuando diretamente nele. A mesma graça que o perdoou também o capacitou a defender o seu Senhor e a pregar o evangelho sem qualquer medo. O apóstolo Pedro experimentou do amargor do pecado, se entristeceu com o pecado e então experimentou da redenção que há em Cristo Jesus. Reparem nesse sentido. A história de Pedro é a história de todo cristão. Nós viramos as costas para o Senhor, nós pecamos contra o Senhor, nós negamos o seu nome, nós agimos mal contra o santo Deus, mas com amor e graça Ele nos alcança onde quer que nós estejamos e nos restaura. Você pode ser o pior dos pecadores. Aquela pessoa que convive com você pode ser a pior pessoa que você já conheceu. Saiba que Deus pode restaurar aquela vida. Deus pode salvar qualquer pessoa. Pedro então oferece a mesma misericórdia derramada sobre ele para aquela multidão no dia de Pentecostes. Então, Pedro. Em segundo lugar, o método. Vamos olhar para o método que Pedro usou aqui para pregar o evangelho. Rapidamente, Pedro não começa a contar uma história. Pedro não começa a dar uma ilustração ou a citar um pensador contemporâneo para se tornar relevante para aquelas pessoas que estavam ouvindo ele. Mas ele cita as próprias escrituras para os seus ouvintes. Ele diz assim, no versículo 16, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Aqueles judeus conheciam as escrituras. Pedro conhecia a palavra de Deus. E aquilo que estava acontecendo era o cumprimento da promessa de Deus sobre Israel. Por isso Pedro recorre ao Antigo Testamento diversas vezes no seu sermão. Ele vai citar Joel 2, vai citar Salmo 16 e o Salmo 110. O interessante aqui é que Pedro faz um modelo de como deve ser a pregação. Ele olha para o texto bíblico, ele explica o texto bíblico, ele aplica o texto e demanda um posicionamento diante do texto. Ele olha para o texto, explica o texto, aplica o texto e demanda um posicionamento, uma ação. O que o apóstolo estava fazendo era uma pregação que nós chamamos de pregação expositiva. E o que uma pregação deve expor? Uma pregação deve expor Jesus Cristo e este crucificado. É Ele, o Senhor Jesus, que deve tomar a centralidade da exposição bíblica, e não a política, e não a filosofia, e não a sociologia, e não a ideologia, e não a antropologia, que é o estudo do ser humano, ou o próprio ser humano, como é feito na teologia do coaching. Você é o centro do coração de Deus. Você é o centro do evangelho. Não é. Irmãos, por favor, parem de ouvir essas pessoas. Parem de dar visibilidade para esse tipo de pastor, que não é coisíssima nenhuma pastor. Que só alivia as pessoas que estão caminhando em direção ao inferno. Pare de dar visibilidade para esse tipo de pastor, que não é pastor. O que Pedro faz, então, em seu sermão, de forma simples e direta, é mostrar o cumprimento das promessas de Deus na pessoa e na obra de Jesus Cristo. E em terceiro lugar, e onde nós vamos gastar mais tempo, nós vamos ver a mensagem. Ou seja, o homem é Pedro, um apóstolo arrependido dos seus pecados. Ele usa o método da pregação expositiva, ou seja, ele expõe o texto. E agora nós vamos nos atentar à mensagem sobre os aspectos do sermão. Pedro está tão interessado em responder os questionamentos daquelas pessoas que ele até explica que é impossível eles estarem bêbados às 9 horas da manhã.
Ele diz aí no texto. Estes homens, no versículo 15, estes homens não estão embriagados como vim dispensando, sendo essa a terceira hora do dia. A terceira hora do dia era às 9 horas da manhã. Naquela época era pouco provável que alguém estivesse bêbado nesse horário. Coisa que a gente não consegue dizer nos nossos dias. Infelizmente existem pessoas que se encontram nesse estado às 9 horas da manhã. Mas naquela época era muito improvável, era quase impossível. E então, passando para a exposição do texto bíblico, Pedro vai falar sobre a profecia em Joel. Pedro explica que aquilo não é uma loucura, aquilo não é uma demonstração de pessoas que estão fora de si, mas que tudo aquilo que está acontecendo foi predito no Antigo Testamento pelo profeta Joel. Eles estavam cumprindo uma profecia antiga que falava exatamente sobre aquele dia. E a profecia era: os últimos dias chegariam, e agora os últimos dias chegaram. O apóstolo cita exatamente o que estava escrito pelo profeta Joel, a não ser pela expressão últimos dias. Se você ler lá em Joel, capítulo 2, versículo 28 a 32, nós vemos na nossa tradução escrita a palavra depois. E acontecerá depois, diz o Senhor, está escrito lá em Joel. Aqui em Atos está escrito: e acontecerá nos últimos dias. Isso quer dizer que os últimos dias haviam chegado. A promessa de Joel, em Joel, estava se cumprindo. Os judeus acreditavam que os últimos dias eram aqueles que o Messias viria, ele com poder e força tomaria todos os reinos do mundo para reinar definitivamente. E o que Pedro quer mostrar é que aquilo estava acontecendo de fato. Talvez não do jeito que os judeus esperavam, mas já estava acontecendo. O reino estava sendo inaugurado, que a nova criação de Deus se iniciou através da obra de Jesus Cristo. O Senhor já está sentado à destra de Deus Pai, seu reino foi inaugurado, ele tem todo o poder no céu e na terra, ele reina. É importante destacar que nós estamos nos últimos dias, irmãos. Os últimos dias não começarão, não chegarão, mas nós já estamos nos últimos dias. É aqui e agora. Os últimos dias da história começam no dia de Pentecostes e terminam na segunda vinda do Senhor Jesus. São chamados assim de últimos, porque quando Jesus voltar, os dias não serão mais contados, porque depois da vinda de Jesus haverá a eternidade. E não haverá motivo para contarmos os dias, será para sempre. Outro aspecto importante na profecia de Joel é o fato de que todos os crentes em Cristo receberiam o mesmo poder, a mesma bênção e o mesmo dom de Deus através do derramamento do Espírito. E aí vem aquela dúvida. O Espírito Santo estava ou não estava no Antigo Testamento? Nós podemos dizer que havia a ação do Espírito ali? Não, nós não podemos dizer que o Espírito Santo não estava no Antigo Testamento, porque como é que as pessoas criam? Como é que as pessoas criam no Senhor? Ah, não, eles criam na carne. Como assim? Que crer na carne? Crer em Deus só é possível porque há uma ação do Espírito de Deus. Como é que os patriarcas, os reis, os juízes e sacerdotes cumpriram aquilo que Deus os enviava a fazer? Através da capacitação do Espírito. Mas, de certa forma, diferente do Antigo Testamento, agora o Espírito viria com a missão de capacitar todos os crentes. Aí no versículo 17 vai dizer que capacita filhos e filhas, servos e servas. Há uma missão, há um mesmo chamado e há um mesmo propósito de serem testemunhas do Evangelho a toda criatura. Agora o Espírito veio de forma especial para todos os crentes. E não só de forma pontual, como fazia muitas vezes no Antigo Testamento. E então, nós vimos a profecia de Joel se cumprindo. Nós vemos no sermão de Pedro, agora a partir do versículo 22, a soberania de Deus em Atos. Na sequência do texto, Pedro enfatiza essa soberania sobre os acontecimentos relacionados à morte e à ressurreição de Jesus, do versículo 22 até o versículo 24. Nós podemos observar nesse trecho
que a morte de Jesus fazia parte do plano eterno de Deus Pai, desde toda a eternidade. Nós podemos ter a ideia equivocada de que a história do mundo, o plano de redenção do Senhor se desdobra de forma cooperativa com o homem, ou seja, o qual Deus espera para ver o que vai acontecer, como é que as nossas ações, as ações dos seres humanos moldam o destino do mundo, e então ele toma medidas cabíveis. Esse é um modelo que Deus é todo amor, mas ele não é todo poderoso. É um Deus que ama as pessoas, que deseja mudar a história, mas ele não consegue porque ele é fraco demais. Mas esse Deus não pode existir diante da Bíblia. Um Deus assim é um Deus que queria salvar o seu povo, mas eles são muito rebeldes. Ele até queria mudar a história, mas não pode infringir a liberdade dos seres humanos. Apesar dessa ideia ser muito atraente, pois resolveria de certa forma algumas questões que nós temos sobre Deus, esse ensino não é bíblico. Pois não é assim que Deus faz. Deus não fica esperando para ver o que acontece, então toma uma atitude. Jesus não é o plano B de Deus. A cruz não poderia ser apenas uma possibilidade para Jesus. A cruz não é algo que infelizmente aconteceu na história do Messias, mas ela foi planejada para a glória de Deus e a salvação do seu povo escolhido. Imagina, irmãos, se a cruz fosse uma possibilidade apenas. Se fosse somente uma porta aberta onde todos poderiam entrar. Tudo bem. Algumas você crê não. Está aberto, é uma possibilidade. Mas dentro dessa possibilidade pode ser que ninguém seja salvo. Porque ninguém escolhe entrar pela porta. Mas a cruz não pode ser assim. Imagina se nós, olhe para dentro de você, cego, pecador, errante, mortos nos seus delitos e pecados, ovelhas perdidas, se nós tivéssemos o poder de decidir sobre o nosso futuro eterno, nenhum de nós seria salvo. Jesus Cristo era definitivamente o Cordeiro de Deus, que pagaria o preço pelos nossos pecados. Jesus pagou o preço do seu pecado. O texto diz no versículo 23 que, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. Perceba que Pedro está bem corajoso aqui. Ele diz, vocês são iníquos. Ele diz para mais de 3.000 pessoas, vocês são rebeldes. Vocês que mataram esse Senhor Jesus. Mas perceba também que Lucas trata de forma muito natural. Deus planejou a cruz, Deus determinou segundo a sua sabedoria e vontade. Mas quem é que matou Jesus? Aqueles judeus iníquos. A verdade, irmãos, é que Deus está no controle da história do mundo e da nossa vida. Deus não está longe olhando para ver como que a história vai se desdobrar. Mas o Deus da Bíblia está orquestrando todas as coisas segundo a sua vontade. É isso que diz Efésios 1, versículo 11. O nosso Deus é transcendente, Ele é eterno, Ele é soberano, Ele é onipotente, Ele é onisciente. E isso não significa que aqueles homens eram fantoches nas mãos do Senhor, que eles estavam sendo levados a pecar sem querer, sem de fato querer fazer aquilo. Eles são chamados de iníquos justamente pelo fato de que eles são culpados pelos seus pecados. A responsabilidade humana e a soberania de Deus andam juntas e nós não podemos negar essas verdades. À luz das Escrituras, isso é muito óbvio. Os escritores bíblicos não têm dúvida. O homem é responsável e Deus é soberano. Elas são verdades harmoniosas e não conflitantes na Bíblia. Então, o ser humano é completamente responsável e Deus é soberano. E como é que isso se dá? Como é que isso se relaciona? Bruno, como é que eu encaixo isso dentro da minha cabeça? Eu não vou saber dizer. Ninguém sabe dizer. Se alguém falar para você, não, eu sei a resposta, eu sei resolver esse problema, fuja dessa pessoa, nem ouça o que ela tem para dizer. Porque a Bíblia não nos diz, não é revelado a nós como essas coisas o são, mas elas o são. Elas são assim. O texto segue, versículo 24. Ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte,
porquanto não era possível que fosse retido por ela. Graças a Deus, a história não termina na crucificação, mas Jesus ressuscita dentre os mortos. As pessoas que morreram, elas estão presas nos laços da morte, nos grilhões da morte. Não podem sair desses laços. Estão em seus túmulos, mas não foi assim que aconteceu com Jesus. Ele não podia ficar preso à morte, mas ele destruiu o poder da morte, ele venceu a morte. Isso também era o cumprimento de uma profecia. Jesus abriu a morte por dentro. A morte da morte na morte de Cristo. A morte da morte na morte de Cristo. A morte se encerrou ali, o poder da morte sobre nós se encerrou, porque Cristo venceu a morte. E isso era o cumprimento de uma profecia, e uma profecia messiânica em Davi. É isso que Pedro está dizendo quando cita o Salmo 16, do versículo 8 a 11. Ele está citando esse texto do versículo 25 ao 28 aí de Atos. Esse é um salmo messiânico, escrito por Davi, onde, de forma profética, anunciando aquilo que aconteceria quando o Messias viesse, ele diz que Deus não permitiria que sua alma ficasse na morte, ou o seu santo visse a corrupção. Mas que corrupção? A corrupção da carne, o apodrecimento da carne, a sua decomposição. O que Davi estava dizendo é que o Messias ressuscitaria não passando pelo processo da morte. Olha o Espírito Santo de novo aqui, no Antigo Testamento, capacitando Davi a profetizar sobre o próprio Jesus. A partir então do versículo 29, Pedro passa a explicar o texto profético, dizendo que era impossível que Davi estivesse dizendo sobre si mesmo. Davi não estava falando dele mesmo, porque todos sabiam onde era o túmulo de Davi. Ele diz, Davi não estava falando dele. O túmulo vocês conhecem, ele ainda está lá. Ele não tinha ressuscitado. O que Davi estava fazendo era predizer o futuro, aquilo que aconteceria com um dos seus descendentes. Davi, então, previu a ressurreição de Cristo e falou dela. Não da sua própria cabeça, mas capacitado pelo Espírito de Deus. Depois de apelar para as Escrituras, Pedro fala de sua própria experiência no versículo 32. Ele basicamente diz aí no versículo 32, todos nós aqui, eu, os 11 apóstolos, essas 120 pessoas que estão aqui, nós vimos Jesus ressuscitar. Nós vimos que aquilo que Davi profetizou foi cumprido. Ele realmente está vivo e nós somos as suas testemunhas. O argumento de Pedro, então, continua no versículo 33, onde, depois da sua ressurreição, o Senhor foi exaltado. Jesus veio ao mundo, morre na cruz do Calvário, é sepultado, ressuscita e depois de ressuscitar é exaltado. E a descida do Espírito Santo era a prova que o Senhor havia sido exaltado. Ou seja, aquilo que eles estavam vendo, ouvindo e experimentando era a prova de que o Senhor subiu aos céus e se sentou à direita de Deus Pai, como predito no Salmo 110:1. Agora, Pedro vai citar o Salmo 110:1 que diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. A direita de Deus Pai é um lugar de força e poder. E, obviamente, Davi, de novo, não está falando sobre si mesmo. Davi estava falando sobre o Messias, sobre o Senhor Jesus, novamente. Davi, irmãos, não está no trono do céu. Mas Davi está no céu, junto com a multidão reunida em volta do trono do Cordeiro, louvando e adorando a Ele, que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Todo esse argumento de Pedro era para mostrar àqueles judeus que Cristo era o supremo Filho de Deus, da linhagem de Davi. A exposição de Pedro está cheia, repleta, impregnada com as Escrituras para dizer ao povo: Jesus é o Messias que vocês esperavam. Jesus é o Messias de Israel. Versículo 36. Vamos ler todos juntos o versículo 36? Diz assim: esteja absolutamente certa,
pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Senhor e Cristo. O Messias está aqui, ele ressuscitou, ele foi exaltado. Irmãos, de novo, o cumprimento da promessa de Jesus está presente aqui, é só você olhar ao redor. Se nós estamos aqui essa noite, se nós nos reunimos como igreja, é porque Cristo foi exaltado. E o seu Santo Espírito desceu sobre a sua igreja, e nós, gentios, podemos experimentar esse poder salvífico do Senhor. A igreja é prova da exaltação de Cristo. A reação. Então, depois de ouvir o sermão de Pedro, a multidão se volta aos apóstolos e pergunta: o que devemos fazer, irmãos? O que devemos fazer, irmãos? Versículo 37. Vou fazer uma pausa aqui. Repare que nos dias atuais, quem faz o apelo são os pregadores. Quem quer aceitar Jesus, vem aqui à frente. Nós vamos orar por você. Mas repare no movimento diferente que há em Atos 2. Não é o pregador, não é Pedro que diz: vocês precisam vir aqui agora e aceitar Jesus e receber o Senhor Jesus como Salvador. Mas é a multidão que faz o apelo, diz: o que eu faço agora? Como é que eu reajo diante da salvação em Jesus Cristo? Como é que eu reajo diante da ação do Espírito Santo que eu estou vendo com os meus próprios olhos? O coração deles estava compungido. Eles queriam saber se havia esperança para eles, como é que eles deveriam responder. Pedro vai dizer no versículo 38, acompanhe comigo: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E esse é um exemplo para nós. Com ousadia, com confiança no poder do Espírito, devemos pregar o Evangelho como Pedro fez, convidar e exortar as pessoas para que venham a Cristo. A pergunta que eu quero fazer, irmãos, nesse ponto é: o Evangelho é claro para você? O Evangelho do Senhor Jesus é claro a ponto de que, se algum descrente vier e perguntar: qual é a de Jesus? Qual é a da Bíblia? O que tudo isso significa? A mensagem do Evangelho está claro na sua mente, ao ponto de você explicar o que é que aconteceu, o que é a história da redenção, onde é que você está na história da redenção, o que uma pessoa descrente deve fazer para receber o Senhor Jesus. Você é capaz de fazer isso? Você usa textos bíblicos, você interpreta-os, você aplica na vida das pessoas. Assim como era claro para Pedro, também deve ser claro para nós. Pedro falava o texto, explicava. Falava o texto, explicava. Pedro mostra em ordem qual é a postura correta diante do Evangelho. Em primeiro lugar, nós abandonamos o pecado e nos arrependemos. Assim como o próprio apóstolo fez, ele abandonou Jesus, negou o seu Senhor, abandonou o pecado, mas abandonou o pecado e se arrependeu. Agora não está mais negando, mas está proclamando, pois agora ele diz que ama o Senhor Jesus. Nós não apenas sabemos que o pecado é errado, mas sentimos um verdadeiro arrependimento quando é criado dentro de nós um ódio genuíno pelo pecado. Quando nós somos convertidos pelo Espírito de Deus, nós odiamos o pecado, nós temos nojo do pecado. Irmãos, eu convoco a você a orar ao Senhor dizendo: Deus, me dá nojo desse pecado que eu tanto cometo. Me dá ódio disso. Mas não é errado sentir ódio do pecado, não, irmãos. Sinta o maior ódio que você puder pelo seu pecado. Odeie ele com toda a sua força. Porque o amor a Deus, alimentar o seu amor a Deus, alimentará o ódio a tudo aquilo que te afasta de Deus. Nós temos que ter o desejo de não cometer mais pecado e obedecer ao Senhor.
Nós então nos arrependemos e abandonamos o nosso pecado, e em seguida nós nos batizamos. Pedro chama aqueles presentes a serem batizados, e o batismo marca a nossa entrada na família da aliança, no povo de Deus, nos tornando filhos dele. O batismo é um sinal externo daquilo que acontece internamente no nosso coração, diante da convicção do erro, de ter negado e rejeitado ao Senhor Jesus, que aqueles judeus tinham cometido. Para que eles fossem perdoados, eles deveriam ser batizados em nome daquele que eles rejeitaram e que eles negaram. Entendemos que o batismo em si não salva, mas o ato do batismo está completamente ligado com o perdão de pecados, com o arrependimento. O que acontece então após o chamado do Evangelho? Quase 3.000 pessoas são batizadas e acrescentadas à igreja do Senhor. O reverendo Augustus brinca, falando que bastou um sermão para que 3.000 pessoas fossem convertidas. Nos tempos atuais, precisa pregar 3.000 sermões para que uma pessoa seja convertida. Essas palavras comprovam o poder do Evangelho por meio do Espírito Santo em Pentecostes, quando 3.000 pessoas são convertidas e são adicionadas à igreja. O dia começou com o derramamento do Espírito Santo e com a demonstração do poder desse mesmo Espírito no dom de línguas, o que levou a multidão a se arrepender, porém, foi a pregação do Evangelho, a proclamação do início da nova aliança de Cristo. Foi através do Evangelho que as pessoas se arrependeram, e é dessa forma que o Espírito de Deus opera. Mais um comentário. O Espírito de Deus concede poder ao povo de Deus para pregar a palavra de Deus, a fim de proclamar o Evangelho de Deus. E ao fazê-lo, o Espírito conduz outros ao arrependimento e à fé, promovendo o crescimento da igreja de Deus. É assim que Deus age. E é isso que nós comentamos, que o pastor Mateus comentou hoje pela manhã. Deus chamou cada um de nós para participar da sua missão. Os anjos desejam fazer isso, mas eles não podem. É a nossa missão, é o nosso chamado. Estamos terminando, irmãos. E então vemos a primeira igreja. No versículo 42, separem comigo, diz assim: E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Esse versículo serve de paradigma para nós. Serve para que nós possamos seguir aquilo que a igreja estava fazendo aqui. Pois entendemos que a igreja apostólica priorizou aquilo que nós devemos priorizar em nossos dias. Em primeiro lugar, no versículo 42 está o quê? Eles perseveraram aonde? Aonde? Na doutrina dos apóstolos. O cristianismo fiel é aquele que preza pelos ensinamentos apostólicos e os guarda. As igrejas fiéis priorizam o ensino das Escrituras e têm como ponto central de seus cultos a pregação da palavra de Deus. Esse é o momento mais importante das nossas reuniões. A pregação da palavra de Deus. Irmãos, teve uma vez que eu fui numa igreja, não vou citar o nome, que um dia o irmão pode visitar e pode ter mudado faz muito tempo. Eu fui lá para ouvir a palavra. E depois das músicas houve um teatro. Falei, nossa, que bonito. Um teatro muito bem feito. E acabou. Chegou no final do teatro e falou: Deus abençoe, irmãos. Boa semana. Eu olhei aquilo e falei: o que está acontecendo? Onde é que está a palavra? Onde é que está a exposição das Escrituras? Onde é que está a leitura do texto bíblico? Onde é que o povo de Deus está ouvindo a voz de Deus? Naquele dia não houve voz de Deus, porque a palavra não foi pregada. Irmãos, nós devemos entender que a nossa igreja, as nossas igrejas só serão saudáveis se as finalidades das nossas reuniões for a exposição da palavra de Deus. A música, o teatro, apresentações, nada disso pode ser o foco. Mas sim a palavra de Deus. Não que não possa existir música, teatro, mas
Não pode ser o foco. Se não houver palavra, não haverá uma igreja saudável. Ou talvez nem haverá igreja. Nos esforcemos nessa grande verdade, de que quando nos reunirmos com os irmãos, possamos olhar para a palavra e colocar ela no centro. Diante do exemplo da primeira igreja, então, irmãos, nós só seremos saudáveis se for assim. A palavra sempre será alvo de nossa dedicação maior, mas a comunhão também é de grande importância. É o segundo ponto aí de Pedro, de Lucas, falando sobre a igreja, na verdade. Essa comunhão não se baseia em uma reunião superficial ao redor de mesa com lanches e bolos. Mais uma vez, não é errado nós nos reunirmos para comermos, mas a nossa relação, a nossa comunhão deve ser baseada no amor que os cristãos, que nós temos uns para com os outros. No amor que nós temos em comum pela nossa família em Cristo. Muitos daqueles cristãos que estavam reunidos em Jerusalém não eram dali. Lembre que o dia de Pentecostes, muitas pessoas de outros lugares vinham para Jerusalém para oferecer ofertas, dízimos, no templo. E então, quando eles encontraram ao Senhor Jesus, quando eles viram tudo aquilo, eles falaram, não posso ir embora sem ouvir mais da palavra de Deus, sem entender o que é que está acontecendo. Não sei se os irmãos já passaram por isso, mas quando você descobre uma doutrina nova, quando eu entendi a doutrina quando me explicaram a doutrina da predestinação, eu fiquei maluco. Falei, mas peraí, como que isso encaixa? Como é que faz? Como é que é? Como é que Deus age? Mas e isso? Mas e aquilo? Mas e a pregação? Mas e aquelas perguntas que a gente sempre faz? É isso que estava acontecendo com aquelas pessoas em Jerusalém. Eles queriam entender, porque eles tinham uma religião, eles tinham o judaísmo nas suas mentes, e agora eles queriam encaixar aquilo que Jesus fez na mente deles. E por isso eles ficaram lá. Eles desejavam ardentemente conhecer mais sobre as doutrinas, saber o que havia acontecido na vida de Jesus, e não voltaram para casa. E isso fez com que a necessidade aumentasse, porque as pessoas precisavam comer, precisavam se vestir. E por causa do amor que eles tinham uns pelos outros, a igreja primitiva era capaz de vender os seus bens para suprir o próximo. O cristão é aquele que está desapegado dos seus bens materiais. Nesse nível, se o irmão precisar, se não há outra forma, ele é capaz de vender até os seus próprios bens para o seu irmão. Quem de nós está disposto a isso? Quem de nós está desapegado a esse ponto? Esse entendimento de vida só pode ser colocado em prática quando há centralidade da palavra. Senão nós nunca seremos amorosos o suficiente uns para com os outros. Nós precisamos da palavra de Deus no centro. Em terceiro lugar, os primeiros discípulos se dedicavam ao partir do pão. E o partir do pão aqui é uma referência à ceia do Senhor, onde eles usavam o meio de graça, pelo qual o próprio Jesus instituiu para sustentar a sua igreja. Assim, a igreja fazia para proclamar e manter a memória do Evangelho de Jesus de forma visível. É isso que a ceia é, e continua sendo nos nossos dias, meio de graça, forma que Deus nos sustenta a sua igreja e mostra visivelmente aquilo que Ele fez na cruz por nós, derramando sangue, morrendo em nosso lugar, em carne. E por último, a igreja primitiva valorizava a oração em conjunto. Perceba que no capítulo 1 nós vimos os apóstolos, Maria, os irmãos de Jesus, todos os seguidores orando a Deus. E aqui, mais uma vez, nós percebemos que havia necessidade, e a igreja compartilhava dessa necessidade de orar, de depender do Senhor em oração, de colocar tudo aos pés da cruz e confiar completamente no Senhor, em seu Rei. A igreja, então, deve valorizar a oração. A oração. A igreja, então, valoriza 4 coisas: o ensino da palavra, a doutrina dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão, a ceia do Senhor e as orações. Se nós não nos dedicarmos a isso, teremos problemas críticos e sérios em nosso meio. Nos dediquemos a essas 4 coisas, irmãos.
A saúde da nossa igreja depende de todas essas coisas. No versículo 43 lemos: em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Esse temor não era medo de Deus, mas era porque Deus estava no meio deles realizando prodígios e sinais. Haviam curas, haviam milagres, havia expulsão de demônios, haviam conversões de muitos. Eles estavam vendo com os próprios olhos as maravilhas, as grandezas do Senhor, e então tinham uma profunda reverência e um respeito profundo pela presença de Deus. Os sinais não eram e não são para beneficiar aqueles que buscavam o seu próprio bem, como é feito nos dias de hoje. Muitas pessoas vão na igreja porque querem buscar a bênção do Senhor. Venha na quarta-feira, onde Jesus vai curar todas as suas mazelas, todas as suas dores. As pessoas não buscam Deus, buscam a bênção. E barganham com Deus. Mas esses sinais, os sinais em Atos, eram realizados para validar o ministério dos apóstolos, para provar que de fato eles vinham da parte do Senhor. O milagre desse capítulo é que pessoas de diversos lugares do mundo se arrependiam e eram batizadas. O Senhor acrescentava membros todos os dias. A igreja contava com a simpatia do povo. É isso que nós lemos no final do capítulo 2 de Atos. Pois a igreja estava sendo marcada pela sua diferença e não pela forma igual com o mundo à sua volta. A igreja, irmãos, é marcada pela diferença que faz no mundo e não por ser igual ao resto do mundo. Com certeza, irmãos, eles se tratavam com muito amor. Eles tinham um relacionamento profundo uns com os outros. E o mundo olhava aquilo e falava: que maravilha! Que coisa é essa que está acontecendo? Que comunidade é essa que se ajuda e que se ama? Nós devemos buscar ser assim, irmãos. Nós devemos ser aquela igreja que nós falamos do amor de Jesus para uma pessoa descrente, uma pessoa fora da graça de Deus, e falamos: venha para a minha igreja, porque lá você conhecerá o que é o amor. Porque lá você será acolhido por pessoas amorosas, que amam o Senhor Jesus e que desejam que você esteja lá. Nós devemos buscar ser esse tipo de comunidade, como a igreja primitiva. Este mesmo milagre acontece nos dias de hoje, em igrejas que são movidas pelo Espírito e se reúnem em torno da palavra, que vivem no temor do Senhor e, portanto, proclamam o Evangelho a todos que desejam ouvi-lo. A todos os que têm ouvidos. Perguntas para reflexão, terminando, irmãos. Você já chegou a se afligir com o seu pecado e ser profundamente tocado pela ressurreição de Cristo? Já se arrependeu e foi perdoado? Foi batizado? Em caso negativo, deseja se arrepender, pedir perdão neste momento e dar os passos necessários para ser batizado. Como você pode usar a estrutura da apresentação do Evangelho que Pedro utiliza aqui para comunicar a um não cristão a verdade a respeito de Jesus e o posicionamento que ela exige? Repare como Pedro usou a palavra de Deus e como é que você pode usar os mesmos argumentos de Pedro para pregar a palavra a descrentes. E por fim, irmãos, e eu acho que é muito importante, preste atenção nisso. De que maneira cada um dos 4 aspectos de Atos 2:42 é praticado em sua igreja? A exposição da palavra, a comunhão, o que mais? A partir do pão, a ceia e a oração. Como é que ele é praticado na nossa igreja? E em negrito, para que não só entre na mente dos irmãos, mas faça diferença no modo de agir diante da igreja. Como você pode contribuir para cada um deles e promovê-lo? Irmãos, eu fiz uma pergunta, já passo para você. Fiz uma pergunta uma vez, falei numa escola bíblica dominical, que nós devemos chegar para os líderes da nossa igreja e dizer: como é que eu posso te servir melhor? Como é que eu posso servir melhor a igreja presbiteriana de Apiaí? Como é que eu posso servir melhor a igreja presbiteriana de Curitiba? Como é que eu posso servir melhor a primeira igreja batista de Curitiba? Como é que eu posso... Temos vários lugares.
Como é que eu posso servir melhor a igreja do Senhor Jesus Cristo? Irmãos, há muito trabalho a se fazer, há muito trabalho a se fazer. Pode falar, Juca. Em relação ao tópico 2, né, você pergunta ali, né, como você pode usar a estrutura. Eu acho que isso complementa o que você já falou. Eu acho que para a gente usar essa estrutura, acho que primeiro a gente precisa ter coragem, né? A coragem que os apóstolos tinham. E hoje a gente percebe que a igreja ela tem usado outros meios, né? Porque outros meios são mais fáceis de convencer uma pessoa. E nesse sentido as pessoas elas acabam descartando o meio de graça principal, como você enfatizou, que é a pregação da palavra. Então eu acho que nós, como igreja, precisamos ter coragem de pregar o evangelho. Coragem. A gente convive com inúmeras pessoas, trabalha com diversas pessoas. E será que a gente planeja em como vai pregar para essas pessoas? Ou será que a gente está vendo elas irem para o inferno e não está fazendo nada? Né? Então eu acho que primeiro a gente precisa ter coragem, né? Sobre isso, eu não tenho certeza, mas provavelmente foi Spurgeon. Se alguém souber certinho a referência, pode falar. Que nosso papel não é condenar as pessoas, né? Porque a primeira coisa que a gente faz quando alguém é chato, quando a gente não bate com a outra pessoa, não gosta de outra pessoa, é condenar a pessoa. Essa pessoa ela não vai crer em Jesus, ela não vai crer no Evangelho. Mas, irmãos, julgar não está ao nosso alcance. Não é nosso papel julgar, o nosso papel é pregar o Evangelho. Não importa quem for. Porque nós vimos que qualquer pessoa pode ser salva pelo Evangelho. E então, a nossa posição deve ser: você pode até ir para o inferno porque você quer, mas só por cima do meu cadáver. Foi isso que Spurgeon disse. Só por cima de mim, porque eu vou me esforçar o máximo que eu posso para que você seja salvo. Vou fazer tudo o que eu posso para que você seja transformado pelo Evangelho. E cai nesse sentido que o Juca disse. Qual é o seu planejamento? Qual é a forma que você tem planejado pregar para as pessoas à sua volta? Mais alguém, irmãos? É engraçado no sentido de triste como as pessoas que não creem em Jesus, mas sempre, né, vão crer em alguma coisa, elas se empenham para nos convencer da verdade delas, né? E elas não descansam enquanto elas não veem mais pessoas pensando como elas. E você experimenta isso. Experimenta isso na sua família, no seu ambiente de trabalho, na sua universidade. Pessoas que não creem em Cristo, mas te forçam a pensar como elas. Por que você se cala diante dessas pessoas? Será que você não crê como elas creem? Ou tão intensamente em Jesus como elas creem nas verdades delas? Ao ponto de preferir respeitar, entre aspas, né, a fé que elas têm na ciência, ou em um outro Deus, né, com letra minúscula, ou o que o Júnior trouxe, né, um medo mesmo, assim. Mas medo de quê diante da mensagem de hoje de manhã e de hoje à noite? Medo de Deus não agir com poder na sua vida? Esse medo é um medo maligno, é um medo de Satanás. Ele não é um medo que Deus colocou de prudência no seu coração. Ele é um medo de Satanás. Foi Satanás que semeou esse medo. Porque a palavra diz que nós receberemos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo. E isso aconteceu. Ou você não crê. Se você crê, você é cheio do Espírito. A menos que você não creia. Se você não crê realmente, o clamor é que Deus te faça crer. E a partir do momento que você crê, chuta o balde. Faz a mesma coisa que essas pessoas têm feito por aí. De não enfiar a goela abaixo, mas dizer, eu não creio como você porque eu creio assim, 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 como diz a Bíblia. E ponto final. Isso vai convencer as pessoas? Talvez sim, talvez não. Mas vai depender do próprio Espírito que te convenceu. Se ele
convencer a pessoa, na hora que você falar da palavra, a experiência que você vai ter é uma experiência semelhante à dos apóstolos. Tem noção, né? A gente não tem noção disso. A gente está cômodo, na verdade, né? A gente está confortável. Essa é a verdade, assim. Porque a gente precisa não só dizer que crê, mas mostrar também isso, né? Agir com poder, não só crer no poder, né? Perfeito. Chegou uma senhora, né, para fazer o documento, e ela estava com a cabeça toda coberta, né, que é os muçulmanos, e eu toquei no assunto, eu falei, nossa, com esse calorzão você não passa mal, e aí foi iniciando a conversa, e a gente entrou no assunto, e comecei, assim, fiquei curiosa em relação à religião que ela estava buscando, né, e ela começou a me falar do Alcorão, que o Corão é isso, que falava sobre aquilo. Falei, e eu fiquei super curiosa. E aí falei em relação à Bíblia. Fui bem ousada, né? Até comentei com o Wilson aqui, meio que bati de frente com ela, né? Demonstrando para ela que a Bíblia, né? Para mim, tem sido regra de fé e prática. E ela, não, mas o Alcorão, que é isso, que o Alcorão é aquilo. Falei, não, Jesus pagou um alto preço pela sua vida. Falei, ele derramou, assim, tive coragem mesmo, fui bem ousada. Jesus derramou o sangue dele pela sua vida. Se você está aqui hoje, porque Jesus pagou um alto preço. E aí o assunto se estendeu e até falei para ela, né? Falei, nós vamos conversar mais para frente, a gente vai ter que conversar, porque a verdade sobre Jesus, ela tem que ser dita. Falei, você não estou desrespeitando você, mas Jesus, ele precisa ser visto na sua vida. E aí se estendeu, e então foi uma experiência assim bem bacana, né, de não ter medo de falar, ser ousado mesmo assim de pronunciar que Jesus pagou um preço pela vida de cada um de nós. Então foi uma experiência em relação ao que o Mateus comentou ali. É isso. Sim, penso. É a aplicação, né, das verdades bíblicas, né, na vida da Sônia e também da pessoa. Se ela foi convencida ou não, isso aí já é um papel do Espírito Santo que convence, né? Vamos ver se eu não perdi o raciocínio, né? Pegando um gancho no que o Mateus falou, a questão do medo não só medo. Muitas vezes a gente pensa assim, eu quero respeitar a pessoa, porque ela crê naquilo, aquilo é a fé dela, eu vou respeitar. Eu não vou falar porque ela crê naquilo, então por que eu vou falar? Ela acha que tem que ser daquele jeito, aquilo é a verdade dela. E muitas vezes a gente pensa, não quer exatamente, não quer invadir a pessoa ali. Só que não é assim, porque o evangelho, ele é isso mesmo, ele é para confrontar. E até acho que é Lewis que fala, né, que o cristianismo nunca vai ser, não lembro da frase, mas nunca vai ser um lugar que você vai achar tranquilidade. E a gente sabe disso. Só que o saber é diferente do agir, porque a gente vive no trabalho, em qualquer outro lugar que a gente esteja, que não estão como pessoas que pensam como a gente, que têm o mesmo objetivo. E muitas vezes, eu falo por mim, a gente acaba ficando calado. Somente quando a pessoa dá uma abertura e quer saber, que já aconteceu da pessoa perguntar para mim, mas o que você acredita? Como que é? Qual que é a doutrina? E aí a pessoa deu abertura, daí você quer começar lá de Gênesis para a pessoa e explicar tudo, só que você também tem que ser meio objetivo, né? Então, muitas vezes a gente pensa, eu quero respeitar. Não, a gente tem que... Lógico, o respeito existe, mas falar, o evangelho tem que ser falado, mesmo que a pessoa... Não é isso, nem que gere uma discussão, um debate, mas tem que ser falado, né? Até porque a gente sabe, né, o preço de não falar. As pessoas, elas não sabem que o que está em jogo é a alma delas. Não é simplesmente ganhar ou perder alguma coisa aqui, mas é a alma delas para sempre, né? E Deus vai cobrar de cada um aqui. Cada vez que você teve oportunidade e não falou.
a tempo e fora de tempo, né? Porque não é só quando a gente tem oportunidade. Às vezes a gente tem que ser o chato da galera ali, porque o que está envolvido é algo muito maior. E a gente não falar, a gente vive como se aquilo que a gente crê, que a gente diz que crê, a gente vive como se não fosse verdade. Porque os apóstolos, eles viram que era verdade, eles testemunharam tudo aquilo, e eles morreram por causa disso. Se é algo tão importante assim, né? Por que a gente não fala? Então quer dizer que não é tão, né? Claro que a gente sabe que é, né? Mas a gente vive como se não fosse. É. Spoiler. Uhum. 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 Dá mais um spoilerzinho. Bem pequenininho. O povo de Deus começou a se reunir em Jerusalém. Não queria sair dali. Estava gostoso. Estava bom. Estava muito cômodo. Mas não estava cumprindo aquilo que eles deveriam fazer. O que Deus faz? Perseguição. Então eles têm que sair de Jerusalém e ir até os confins da terra para falar sobre Jesus. Tá ligado, Miquela? Tô pra ouvir? Ah, sim. Não, eu queria comentar sobre a 3. Não sei se alguém vai falar mais alguma coisa da 2. A 3 pergunta assim, né? De que maneira cada um dos 4 aspectos de Atos 2:42 é praticado na sua igreja e como você pode contribuir para cada um deles e promovê-lo? Estava pensando sobre o elemento da verdade que existia em Atos. Porque a gente vê que ali eles tinham necessidades materiais e é como se cada um deles contasse, sabe? Tipo assim, estou precisando. Sei lá, eu sou uma órfã, sou uma viúva, por exemplo, estou precisando de uma necessidade e tal. E hoje a gente pode ver, por exemplo, que há outras necessidades, não necessariamente materiais, mas necessidades espirituais, emocionais, psicológicas, enfim. E parece que a gente, às vezes, não enxerga essas demandas porque a gente não conta, sabe? A gente está sofrendo e não conta. Por exemplo, quando a gente vai na reunião de oração, é muito importante, é muito bom, a gente sempre ora pelos outros, mas a gente nunca ora por nós, por demandas que nós temos, né? Eu fiquei pensando muito sobre esse elemento da verdade, assim, de você contar, de você ser sincero com a pessoa, para que realmente a demanda possa ser suprida e a gente possa viver o que o pessoal de Atos viveu, né? Enfim. Com certeza. Alguém mais? Não, irmãos, eu estou vendo alguns olhinhos se fechando. Então, a da Maria já foi faz tempo, mas ela pode. Então, vamos ficar em pé. Vamos orar ao Senhor, encerrando essa noite. Santo Deus, Pai de amor, infinita bondade e misericórdia, aquele Deus que cumpre todas as suas promessas, cumpriu em Jesus Cristo, cumpriu enviando o Espírito Santo, provando que Jesus Cristo foi exaltado e está sentado à destra do Senhor neste momento, onde uma multidão exalta e glorifica ao Senhor, pois merece sim toda a honra e toda a glória e toda a adoração. A esse Deus verdadeiro e único nós adoramos essa noite. A esse Deus verdadeiro e único nós colocamos no centro da nossa igreja, nós colocamos no centro das nossas reuniões, da nossa comunhão. A esse Deus nós levantamos o clamor e dizemos que não há melhor lugar para estar. Não há nada melhor do que ser perdoado, ser redimido, ser transformado pelo Santo Espírito. O Senhor soprou sobre nós ossos secos e nós voltamos à vida. Nós voltamos a enxergar, nós começamos a enxergar ao Senhor, nós começamos a ouvir ao Senhor claramente e nós hoje não podemos negar isso mais, assim como os apóstolos diziam, e eles não podiam se conter. Pai, que nós não nos contenhamos em nossa vida, em cada dia da nossa existência, que nós possamos pregar ao Senhor,
pregar a Jesus Cristo crucificado, exaltar o teu nome, falar das pessoas sobre o Senhor, Deus. Evangelizar as pessoas com amor, a tratá-las bem, a sermos bons patrões, a sermos bons empregados, a sermos bons amigos, colegas, seja o que for, Pai, para que as pessoas vejam em nós o resultado transformador do Santo Espírito e, através da pregação, sejam transformadas pelo Espírito de Deus. Pai, abençoa este mundo que está caído, que está em pecado, que está em guerra. Nós precisamos que o Santo Espírito haja, Senhor. E sabemos que Ele age quando o teu povo clama por Ti e prega ao Senhor, e fala sobre o Senhor e vive ao Senhor. Pai, nos ajuda a ser como a igreja primitiva, nesse sentido de colocar a centralidade da palavra, orar mais, ter mais comunhão, participar da ceia do Senhor. Não ignorar os meios pelos quais o Senhor mesmo nos deu para que sejamos alimentados e transformados e possamos crescer em fé no Senhor, fazendo e cumprindo a missão que o Senhor nos deu, que é tão importante, que deve ser para nós prazeroso, Pai, que torne isso prazeroso a nós, e quando não for, continue nos dando ousadia, continue nos dando capacidade, Pai. Mesmo em perseguição, mesmo em meio à violência, mesmo em meio ao que for, Pai, que nós preguemos ao Senhor, que nós amemos ao Senhor, independente da circunstância, independente se está bem ou se está mal, se estamos bem financeiramente, se estamos mal financeiramente, não importa, Pai. Que nós possamos fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Porque, assim como Pedro, nós dizemos ao Senhor, nós te amamos, nós te amamos, nós te amamos. Negamos ao Senhor muitas vezes, mas nos arrependemos e o Senhor, com graça e misericórdia, derramou sobre nós o teu Santo Espírito. E não há mais motivos para fugirmos da nossa responsabilidade. Transforma a nossa cidade, transforma as pessoas que estão à nossa volta através de nós, Pai, para que sejamos instrumentos em tuas mãos. Instrumentos fracos, debilitados, pessoas fracas e pecadoras, mas o Senhor decidiu usar, o Senhor decidiu fazer a sua missão através de nós. Que nós possamos honrar o teu nome, Senhor. É no nome de Jesus, aquele que nasceu, morreu, ressuscitou e agora está exaltado, mandou o teu Santo Espírito para nos regenerar. É no nome desse Jesus poderoso é que nós oramos. Amém, Senhor.